E aí, galera, beleza? Tudo tranquilinhos? Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre algumas propriedades sobre ângulos. Teremos vários nomes, tá? Serão partes curtas, então prestem bem atenção, anotem tudo isso daí, beleza? Vamos começar aqui com o ângulos adjacentes. Este nome adjacentes, ele vem da ideia de ser vizinhos. Até coloquei no final aqui entre aspas, né? É muito simples, ó. O que são ângulos adjacentes? São ângulos com o vértice comum, ou seja, tem o mesmo vértice, os dois ângulos, e um lado comum, ou seja, eles estão se encostando, galera. Olha que simples. Então vejam bem aqui, ó. Só vou puxar um pouquinho para cima. Aí, olha lá. Primeiro a gente tem que acostumar com essa nomenclatura, né? AOB. O que significa esse AOB? A gente lê ângulo AOB. O que quer dizer esse significado aqui, ó? Ele vai no sentido que a gente leu. Onde está o A? Está aqui o ponto A. O carinha, a letra que está com o chapéuzinho ali, ele é exatamente o vértice. Então aqui é o nosso vértice O, tá certo? O ângulo que vai de O, vai de A, vai até o vértice O e vai até o B. Então, é este ângulo aqui, ó, esta abertura, tá certo? Eu vou pintar ela aqui, ó. A gente está falando deste ângulo aqui, tudo bem? AOB, ó, AOB, fechou? Este é um ângulo e BOC é outro ângulo. Onde está o BOC? Aqui, ó, BOC. Esta aberturinha aqui do meio, tá certo? Eu vou colocar com outra cor aqui, ó, esta aberturinha do meio. Este é o ângulo BOC, tudo bem? Então, olha lá. AOB, BOC. São dois ângulos, eu afirmei aqui que eles são adjacentes. Ou seja, se são adjacentes, eles são vizinhos, e não são mesmo? Este ângulo aqui é vizinho deste. E ele cumpre essas duas condições. Tem o vértice comum, o O é vértice tanto do ângulo AOB quanto do ângulo BOC. E o legal aqui que termina de completar é que eles têm um lado comum. Tá vendo esse lado B aqui, ó? Ele pertence ao ângulo A, mas também ao ângulo AOB, mas também ao BOC. Eles têm aqui, ó, este carinha que está comum aos dois, né, repetido. Então, AOB e BOC são adjacentes. Não se preocupa com o nome, tá? O importante é lembrar, ó, são ângulos vizinhos, beleza? Bom, vou dar um exemplo aqui então de quando que não são adjacentes, né? O ângulo AOB, esse ângulo inicial aqui, ó, e o ângulo COD não são vizinhos, né? Não são adjacentes. Tô pensando lá na próxima já, né? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Então aqui, ó, este ângulozinho aqui, ó, COD, esse do canto aqui, ó, eles não são adjacentes com o AOB, tá certo? Por que não? Eles até têm um vértice comum, o vértice O é comum para os dois, mas eles não têm lado comum, eles não estão grudadinhos, não estão encostando. Tá vendo que tem um espaço vazio aqui no meio? Entre esses dois ângulos, ó, este e este. Então, eles não são adjacentes, tá bem? Lembra, para ser adjacente tem que ser vizinhos, tem que estar grudadinhos um no outro. Esses dois ângulos são adjacentes. Esses dois são adjacentes. Agora, este e este não são. Tem um espaço no meio. Beleza? Anota aí, vamos pro próximo. Continuando agora, próximo assunto, próxima ideia aí, ó. Ângulos congruentes. Presta bem atenção. A palavra congruentes, ela é muito usada na geometria e é que ela quer dizer igual, tá bem? Quando eu falar congruente, quer dizer igual, tá? Só porque na geometria, quando a gente fala de medidas, de tamanhos, de comprimento, de área, todas essas ideias de ângulos, a gente não usa a palavra igual, tá bem? Claro que tem o mesmo significado, mas por questões da geometria a gente acaba usando a palavra congruente. Então, ângulos congruentes é a mesma coisa de dizer ângulos iguais. O que são? São ângulos com a mesma medida, com o mesmo tamanho, tá certo? Então, se eu falar para vocês assim, galera, que o ângulo AOB e o ângulo COD são congruentes, vamos colocar lá, congruentes. Bom, o que isso significa? Na prática, significa que a medida deste ângulo, os 50 graus, é igual à medida deste ângulo. Olha o que vai formar, então. Eu posso afirmar isso daqui, ó. X mais 20, que é a medida deste ângulo, ainda não sei o valor de x, né? É igual a este ângulo aqui, é igual a 50, tá? Se falou que são congruentes, quer dizer, este cara tem o mesmo tamanho deste. O tamanho deste eu sei, é 50. E o tamanho deste é quanto? X mais 20. O
que formou aqui, galera? Nós estudamos há pouquíssimo tempo, né? Equação, formou uma equaçãozinha. Então, eu consigo achar o valor de x aqui, né? Lembra como é que faz? Ah, eu tenho que tirar esse mais 20 daqui, né? Que está atrapalhando. Ele vai lá para o outro lado, operação inversa, menos 20. Olha que fácil. X é igual a 50 menos 20 dá 30. E aí, ó, já sei o valor de x, né? E repare, então, que quando a gente... Muitas ideias de ângulos vai acabar formando equação, beleza? Mas é umas equaçõezinhas simples aí para você resolver, tá? Importante, ângulo congruente quer dizer ângulos iguais. Se eu afirmar que este ângulo é igual, é congruente a este, quer dizer que ele é igual. Beleza? Fechou? Anotou aí? Pegou o exemplo? Bora, vamos pro próximo. Vamos lá, galera. Ó, então, ângulos complementares, vai ser muito falado, muito usado isso, beleza? O que são ângulos complementares? São ângulos que juntos somam 90. Como assim somam 90? Se eu somar os dois, tem que dar 90 graus, beleza? Outra coisa muito importante é, vários lugares, às vezes aparece essa palavra aqui, ó, perpendicular. Quando falar que uma reta é perpendicular à outra, quer dizer que forma 90 graus, quer dizer que forma ali um ângulo de 90 graus. Se falar que um lado é perpendicular ao outro, quer dizer, o ângulo formado entre esses lados é de 90 graus, beleza? Então, guarda essa palavra, anota ela aí, é muito importante. Então, vamos lá, por que é importante? Ó, tem aqui, ó, ângulo AOB, esse primeiro ângulozinho aqui, e tem aqui o outro segundo ângulo BOC. Se eu falar para vocês que eles são suplementares, que eles são complementares, desculpa, suplementares é o próximo. Se eu falar que são complementares, esta informação aqui é verdadeira. Quer dizer, se eu somar a medida dos dois ângulos, eles têm que formar exatamente 90 graus. Beleza? Olha, observe isso daqui, que algumas vezes vão formar equações. Por exemplo, às vezes você sabe o valor de AOB. Ah, vamos chutar aí 50 graus. E às vezes no lugar do CO, do BOC, tem lá uma letra, um X, um Y, um X mais 1, um 2Y mais 15. O que você vai fazer? Vai escrever nesse formato. Este ângulo somado, sempre mais, né? Com o outro ângulo tem que ser igual, olha lá, formando a equação igual a 90. Vamos fazer um exemplo? Anota aí, né? E vamos para o exemplo. Vamos lá, ó. Exemplo. Sabendo que os ângulos AOB e COD são complementares e que o ângulo AOB é igual a 65 graus, mede 65 graus, quanto vai medir lá o outro, então, o COD? Galera, presta atenção nessa informação. Se falou que são complementares, isso significa que se eu somar os dois tem que ser igual a 90 graus. Vamos lá? O que seria isto? Ó? Então, se eu somar o ângulo AOB mais o ângulo COD, isso tem que dar 90. Alguns casos dá para resolver isso com uma continha muito simples, né? Ó, o ângulo AOB nós sabemos, informou aqui que é 65. Então, vai ser 65 mais o outro ângulo tem que dar 90. Posso resolver isso como se fosse uma equação, né? Imagina que isso aqui seria o meu x. Dá para resolver? Dá. Mas olha, eu vou mostrar um jeito muito mais simples. Se eu somar os dois tem que dar 90, eu posso pensar nesse ângulo COD como o ângulo que falta para 90. Concorda comigo? Ou seja, se eu pensar assim, ó, 90 menos 65, ele vai formar exatamente o ângulo aqui que somado com 65 dá 90. Então, às vezes a gente costuma falar que ângulos complementares é o que falta para 90. Se eu falar que esse ângulo AOB é complementar com o COD, quer dizer, o que faltar deste para chegar no 90 é exatamente o ângulo COD. Que é isso que eu vou fazer aqui, ó, uma continha super simples, né? 90 menos 65, vai lá, emprestou, né? Ficou 8, 5, 25. Ah, então beleza. Então o ângulo COD mede exatamente 25 graus. Olha que facinho. Beleza? Então, observa lá. Falou complementares ou complementar, que quer dizer a mesma coisa. Isso significa, se eu somar os dois, se eu juntar os dois, dá 90. Quando você tiver o valor de um ângulo e só falta o outro, faz simplesmente uma continha. 90 menos aquele ângulo que você tem. O resultado que der aqui é exatamente o outro ângulo que faltava, no caso o ângulo COD. Beleza? Complementares quer dizer a soma dá 90 graus. Grava essa informação que a gente vai ter uma outra parecida. Continuando nesta ideia aí, a gente tem agora ângulos suplementares. Porém,
embora nomes parecidos, significados muito parecidos, eles têm valores diferentes. Enquanto ângulos complementares a soma dá 90, suplementares a soma tem que dar 180 graus. A ideia é exatamente a mesma, exatamente a mesma. Se eu somar, se eu juntar esses dois ângulos, esta soma tem que ter um total de 180 graus, sempre fixo, válido, beleza? Tem que dar 180. Então, vamos supor, eu tenho este ângulozinho aqui, né, que é o meu ângulo AOB, e eu tenho este ângulozinho aqui, que é o ângulo BOC, tá certo? Bom, se juntos eles têm que dar 180, então vamos fazer o seguinte. Vou chamar esse cara aqui de 120 graus. O ângulo AOB, 120 graus. Este ângulo aqui, eu vou chamar ele de x mais 30. E eu quero agora saber, então, quanto mede o x. Tudo bem? Ó, o que eu sei? São suplementares, tá certo? Antes de eu resolver o exemplinho aqui, veja bem. Outra informação muito importante. Se forma uma reta, quer dizer, o ângulo daquela reta é 180 graus. Como assim, professor? Como assim? Dá uma olhada aqui, ó. Vou fazer bem no cantinho para não atrapalhar. Tem aqui, certo? Uma reta. E aí, sei lá, tem um ângulozinho aqui e tem um outro ângulozinho ali, né? Mas observe, o detalhe está aqui. Isto é um ângulo de 180 graus, concordam comigo? Todo ângulo formado numa reta assim, ó, é 180 graus. Então, vai trazer a ideia de serem suplementares. De repente, você sabe a medida deste ângulo aqui. Se você souber essa, você consegue descobrir essa. Como assim? Eu sei que a soma dos dois tem que dar 180. Beleza? Guarda isso, então, ó. Uma reta tem que formar 180 graus. Vamos resolver esse carinha aqui, ó. Muito simples, muito simples. Ó, eu sei, então, que este ângulo, que é x mais 30, que é o COB, somado mais este ângulo, tem que ser igual a 180. Vamos escrever isso? X mais 30, que é este meu ângulo. Por enquanto não sei o valor x, mas nós vamos descobrir agora, né? Somado com este outro ângulo, que é 120, eles têm que dar exatamente 180 graus. Vamos resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Fácil, fácil, né? Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Eu quero deixar o x sozinho, a letra sozinha, né? Lembra que a ideia da equação é esta, né? Deixar a letra sozinha. Então, esses dois números eu vou tirar daqui e jogar para o outro lado. Esse 180 eu vou manter ele lá, né? Esse mais 30 vem menos 30. Esse mais 120 vem menos 120. Beleza? Vai lá. Ó. X igual. 180 menos 30 dá 150. 150 menos 120 dá 30, né? Aí, ó. X igual a 30. Pronto, tá calculado. Então, quer dizer que este x vale 30. Se eu quiser saber quanto mede este ângulo, tem duas formas de eu pensar, tá certo? Primeiro, agora que eu sei que o x vale 30, eu posso somar 30 mais 30 é 60, beleza? Mas você lembra que eu falei daquela soma lá, aquela subtração? Se eu sei que os dois são suplementares, né? Suplementares, eu sei que o total tem que dar 180. Se este ângulo é 120, você pode calcular isso aqui, ó. 180 menos 120 não tem que dar 60? Não é isso? 60. Quer dizer, este ângulozinho aqui ó, tem que ser 60 graus. Olha uma forma simples de resolver. Se esse total que tem que ser 60 e aqui é x mais 30 igual a 60, que número que eu somo com 30 que dá 60? 30. Aí, ó, consigo resolver de uma forma mais direta, mais lógica, né? Com esse cálculozinho que ó, sempre vai nos ajudar. Beleza, galera? Anota aí, anota o exemplo bonitinho e vamos pro próximo, que tem mais. Agora, presta bem atenção, isso aqui é muito usado, muito conhecido, que é o chamado OPV. O que é OPV? Ângulos opostos pelo vértice. OPV, opostos pelo vértice, tá bem? O que são ângulos opostos pelo vértice? Ó, de uma maneira bem simples para vocês entenderem mesmo, são ângulos que estão de costas um para o outro. Eu sei que essa palavra, essa frase ficou meio estranhão, né? De costas, um negócio feio, mas é muito simples de entender quando a gente fala isso, ó. Ângulos de costas um para o outro. Então vamos lá, vamos encontrar aqui que são OPV? Veja bem, AOB, eu vou até fazer as cores aqui, né? AOB, esse ângulozinho que está aqui, né? AOB, tá enxergando ele? AOB, este ângulo aqui. E o ângulo DOC, este ângulozinho. Olha bem, esses ângulos que eu pintei de preto aqui, ó. Dá para enxergar, né? Aqui está o vértice, opostos pelo vértice, tá um de cada lado, ó, um aqui e outro aqui, certo? Olha lá, ó, um de cada lado. Eles não estão de costas um para o outro? O que está no meio deles?
o vértice. Por isso, opostos pelo vértice, tá? Um de cada lado. Da mesma maneira que o ângulo AOD, esse ângulozinho aqui embaixo, ó, tô pintando de azul, e o ângulo BOC, que é esse ângulo aqui de cima, eles também são OPV. Eles também estão de costas um para o outro, não tá? Dá para enxergar isso? Tem um vértice aqui no meio, tem um aqui em cima e um aqui embaixo. Esses dois são OPV. Da mesma maneira que esses dois aqui são OPV. Mas afinal, o que significa os ângulos serem OPV? Deixa eu puxar para cima aqui. Daí vocês já vão anotar aí, né? O que significa os ângulos serem OPV? Significa que eles são iguais. São a mesma medida, tá certo? Então, ao mesmo tempo, posso afirmar que o ângulo AOB, que é este ângulo aqui, é igual ao ângulo DOC. Assim como eu escrever que o ângulo AOD é igual ao ângulo de cima lá, né? Que é o BOC. Tudo bem? Então, se, por um exemplo, né? Eu falar para vocês, galera, este ângulo aqui mede 130 graus. Esse de cima aqui, ó. Tá enxergando? Automaticamente, vocês podem afirmar com toda certeza que esse também mede 130. Tá bem? Se eu falar, se no exemplo lá tiver que esse ângulo aqui, ó, mede 50 graus, o que tá de costas, faz sentido agora? O que tá de costas, o OPV, também mede 50 graus. É a mesma medida. Ok? Combinado isso? Tranquilo? Anota aí, então, ó. Isso é muito importante, né? Ângulos OPV, opostos pelo vértice. O que é mais legal? Que eles são iguais. Mesma medida. Este e este são iguais. Este e este são iguais. Anotou? Beleza? Copiou? Vamos para o próximo. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre bissetriz. A gente já comentou em sala de aula uma vez isso, tá? O que seria a bissetriz, mas a gente vai retomar aqui porque é bem importante. Bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, dois pedacinhos iguais, dois ângulos iguais, tá certo? Então aqui, ó, tem o ângulo AOB, tá bem? Que esse ângulo tá inteirinho aqui. E se eu afirmar que OC, este carinha aqui, ó, este segmento é bissetriz, significa que este ângulo AOB foi dividido em dois pedacinhos iguais. Ou seja, esse pedacinho de baixo, o AOC, esse ângulozinho pequenininho aqui, ficou exatamente igual ao ângulo COB. Tudo bem? Então, se OC é bissetriz, posso afirmar que AOC é igual a COB. Esses dois pedacinhos são iguais. Por isso que cada um deles tem um risquinho, tá? Um risquinho significa que os dois pedacinhos são iguais. Tudo bem? Ó, vou fazer um exemplo aqui para vocês com isso daqui, tá? Presta bem atenção, não, como é simples. Se eu falar para vocês que o ângulo AOB mede exatamente 80 graus, tá? Não é, né, galera? Só um exemplo, tá? 80 graus. E já que esse carinha aqui está no meio, o que eu posso afirmar então? Quanto vai medir este pedacinho de baixo? Se esse carinha do meio, OC, é bissetriz, dividiu o nosso ângulo, que no caso eu dei um exemplo aqui de 80 graus, em dois pedaços iguais. Ou seja, este carinha ficaria com 40 e o de cima também seria 40. Viu como é fácil? Legal? É isso, tá? Então, bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, dois pedacinhos iguais. Claro que às vezes fica esperto aí, tá? Que pode ser que forme uma equaçãozinha, se aparecer um x, um y, um a, uma letra aí, não se assusta não, galera. Agora que vocês já aprenderam equações, a gente vai estar usando sempre a ideia de equações. Lembra que eu comentei que ela ia aparecer do nada assim? Então, fica esperto aí. Beleza? Valeu? Anota tudo aí e é isso. Valeu por hoje, tchau, tchau, até a próxima, galera.